Olá, seja muito bem-vindo, porque essa é a primeira edição do Clique Esportivo. E nessa estreia vamos falar do universo do rugby. Você conhece? Já praticou? Então fique aí e confira com a gente. O rugby é aquele esporte bem parecido com o futebol americano. Na verdade, o futebol americano nasceu do rugby e dizem até que tem uma rixa entre os dois, isso a gente vai ver. Bom, para comentar aqui com a gente tem o Luiz Felipe de Campos, preparador físico da equipe ADCamp, da Universidade de Campinas. Ele é mestrando também em atividade física adaptada, já foi técnico e já participou da Comissão Brasileira de Futebol e de Rugby. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Elis? Boa tarde. Obrigado pelo convite, poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre o rugby, uma modalidade que vem sendo desenvolvida recentemente no Brasil e que vem tomando proporções maiores durante os anos. Legal. E também o Fabrício Kobashi, diretor fundador do Instituto Rugby para Todos, já participou, teve passagens pela Seleção Brasileira Juvenil e Adulta. Tudo bem? Oi, tudo bem, Elise? Prazer e agradeço o convite de estar aqui conversando com você. Legal, mas para vocês entenderem mais sobre o rugby, nós vamos passar uma matéria. Fica aí. Eles falam a mesma língua, Rugby. mas com uma diferença. Um é o rugby convencional e o outro em cadeira de rodas, ou quad rugby. Esse esporte surgiu na Inglaterra em 1823, de uma maneira inusitada. Em uma partida de futebol em uma escola da cidade de Rugby, o jogador William Webb Ellis, inconformado com o jogo, agarrou a bola e saiu correndo pelo campo, para desespero de seus colegas. Tentou-se por algum tempo conciliar essas duas visões em apenas um esporte, o que acabou não acontecendo, e a separação oficial se deu em 1863. Somente no final da década de 1890 que o rugby chegou ao Brasil através de Charles Miller, o mesmo que trouxe o futebol para o país. Mas esse não é um jogo agressivo como parece. O comum conhece muito pouco, então acho que é um esporte extremamente agressivo, mas muito pelo contrário. Existe uma agressividade, mas essa agressividade é canalizada dentro do campo. Disputado em mais de 120 países, é o segundo esporte mais praticado no mundo, atrás somente do futebol. O rugby ainda não é muito conhecido pelos brasileiros, mas é a modalidade que mais cresce no país. E esse esporte está crescendo em todo o mundo, e o reflexo disso é sua volta às Olimpíadas, que será no Brasil em 2016. Muito mais gente se envolvendo com a modalidade e se capacitando, qualificando cada vez mais para evoluir o nível, para chegar em umas Olimpíadas e ter um bom resultado. O quad rugby surgiu no Canadá no final da década de 70, mas dessa vez influenciado por outro esporte. Os jogadores tetraplégicos que não conseguiam espaço dentro do basquete em cadeira de rodas criaram o rugby adaptado. O rugby está dando seus primeiros passos no país, e por isso tanto o tradicional quanto o adaptado ainda sofrem com a falta de incentivo. Financeiro não tem nenhum, cada um usa o seu dinheiro. Muito pouco, mas tem aparecido sim. Agora precisa ter mais, tanto incentivo de mídia, incentivo fiscal, né, patrocínio para o time poder crescer mais e o rugby no Brasil se tornar top. É só a força de vontade de treinar e o gosto do esporte, que eu gostar muito para passar o que a gente passa na rua para chegar até aqui. Eu fico 4 horas e meia para chegar até aqui, mais 4 horas e meia para chegar até em casa. Seja o convencional ou adaptado, é um jogo para todos. Basta ter somente disposição, boa vontade e, claro, não ter medo de se jogar. E apesar de todas as dificuldades, esse esporte tem um significado especial para esses atletas. Esperança de conseguir ser um atleta melhor, ir para a seleção, viajar, sei lá, conseguir ir para a Olimpíada. Nós começamos, tínhamos 12 jogadores, hoje nosso quadro do time completa 45 jogadores, mais a categoria juvenil e o time feminino vindo aí crescendo bastante. Esporte é tudo na minha vida, porque quando eu não pratico, venho treinar, eu fico muito estressado. Aqui eu desconto toda a raiva dos meus colegas da quadra. Isso tudo aqui, essa raiva. Legal, bom, eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o rugby. O meu contato com o rugby foi durante a graduação na universidade. Na universidade, hoje, nós temos 3 segmentos, né, que a gente fala.
da linha de pesquisa, ensino e extensão. E dentro da extensão, os alunos eles têm a oportunidade de poder ter o contato com a comunidade externa. E que na Unicamp, um projeto coordenado pelo professor José Irineu Gorla, desenvolveu o rugby em cadeira de rodas. E durante a fase de graduação, eu tive a oportunidade de ter o contato com esse projeto e até ali poder participar junto com esses atletas e desenvolver uma atividade com os meninos deficientes. Legal. E você, Fabrício, como que iniciou no rugby? Eu sou atleta de rugby desde os 14 anos, né? Então eu jogo rugby há 16 anos já. E eu comecei a jogar através de um amigo que me convidou, né? Um amigo do colégio que já jogava me convidou para ir jogar nesse clube que é o Pasteur, que eu jogo até hoje. E desde então eu venho jogando aí pelo meu clube, né? Já tive algumas passagens pela seleção. E há 8 anos, em 2004, eu comecei esse projeto social que chama Rugby para Todos, que é, na verdade, acho que é o que a gente vai falar mais hoje aqui. Como que você implantou o Rugby para Todos? Como que foi recebido pela comunidade de Paraisópolis? Eu estava voltando de viagem, né? Eu tinha morado 2 anos na Austrália, onde eu joguei lá, né? num clube chamado Newport, que é um clube bem forte. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive o contrato social foi uma coisa que me marcou muito, né? Na minha chegada. Então eu tive essa vontade de fazer um projeto social, me juntei junto com outro parceiro de time, que é o Maurício, que também mora no Morumbi, e é um jogador bem experiente também, né? Já jogou pela seleção várias vezes. E a gente foi apresentar esse projeto, esse esporte para a comunidade, a gente foi nas escolas divulgar, e na primeira aula já tinham quase 100 alunos. Então a gente viu que ia dar certo, mas que a gente precisava de muito mais estrutura, né? E a gente também foi percebendo que o grande problema não era ensinar o rugby, eles aprenderam o rugby muito fácil, né? A criança aprende qualquer esporte com facilidade, mas eles tinham problemas, né, desde alimentação, de comportamento. Então, quer dizer, o projeto precisava ser muito mais completo do que só o rugby. E a partir Uma disso, questão social também, né? Uma questão social, da inserção social, né? Então, foram coisas que a gente foi buscando e hoje em dia o projeto ele é bem completo. Né? Legal, mas vocês foram recebidos muito bem pela comunidade. Sim, a gente nunca teve problema na comunidade, né? A gente, pelo contrário, a gente sempre foi ajudado lá dentro e acho que hoje em dia a gente dá um retorno muito bom para eles também. Então é uma parceria, legal, né? É uma parceria nossa com a comunidade. Legal. E assim, você é preparador físico, Luiz Felipe, como que você faz essa preparação específica para o rugby? Certo. Os atletas que participam do rugby em cadeira de rodas, eles possuem, né, uma deficiência com alto grau de comprometimento físico. Então, esses atletas, quando chegam para integrar essa equipe, realizamos algumas avaliações clínicas, físicas também, para que a gente possa compreender um pouco mais da deficiência desse atleta. Então, levamos em consideração todas as alterações neuromusculares, fisiológicas, metabólicas desse atleta, e a prescrição desses treinamentos ocorrem de forma individual para cada atleta. É legal a gente saber assim, qual que é a diferença do rugby adaptado em cadeira de rodas e do rugby convencional, como vocês podem... Acho que posso falar um pouco, né, de como surgiu o rugby convencional. A história diz, né, a lenda do rugby diz que eles estavam jogando futebol lá na Rugby School, né, na Inglaterra. E o William Webelis, que era um aluno, ficou nervoso durante o jogo, pegou a bola com a mão e saiu correndo em direção à linha de fundo adversária. Né? O time adversário, sem saber o que fazia, começou a tentar derrubar ele, conter o avanço dele, e assim surgiu o rugby. Né? E depois isso foi adaptado, né, para o futebol americano, como você já falou, e depois para o rugby de cadeira de rodas, que acho que o Luiz Felipe pode explicar melhor. Já no rugby em cadeira de rodas, surgiu no Canadá, por volta da década de 70, onde as pessoas com alto grau de comprometimento físico eram tratados como café com leite durante os jogos. Então eram atletas que o técnico colocava 1 minuto, faltando 2 minutos para acabar um jogo da partida de basquete em cadeira de rodas. Então esses atletas falaram assim, a gente precisa ter uma modalidade que a gente possa jogar, que a gente possa ter um combate justo, né? Então criaram uma modalidade que foi fundada como Motherball, que existe o vídeo já que eu acho que o pessoal conhece, e a partir disso começou a busca de patrocínio, o fomento dessa modalidade. Mas todo mundo começou a estranhar porque uma modalidade que tem uma tradução de bola assassina, como que eu vou investir, né, numa modalidade assim? Então,
trocaram o nome pela modalidade ser semelhante ao rugby, né, pelos contatos físicos ainda mais, só que, como era na cadeira de rodas, tinha que ser numa quadra. Então, eles aproveitaram as quadras de basquete, que já existiam na época, a bola de vôlei, porque o jogo, né, é com uma bola de vôlei, é bem similar, e começaram a desenvolver essa modalidade. Sim, e tirando assim, essa parte histórica, essa de diferença da bola, né, que é bem diferente da bola. A bola do rugby é oval, né, uma bola oval. E o campo é um campo... É um campo com as mesmas medidas do futebol, um pouco mais comprido, porque ele tem, né, a área de try, que a gente chama o in-goal, que é onde a gente faz o ponto, que é depois da linha de fundo, né, depois da trave. A trave é em formato de H, né, e depois dessa trave tem um espaço de 5 a 20 metros. E dele é uma de basquete, né, uma quadra Isso. de basquete. Já no rugby em cadeira de rodas, é numa quadra de basquete, até também porque o número de jogadores são reduzidos, né, nós jogamos 4 contra 4, já no rugby o número de jogadores é bem maior. Em relação assim, à preparação física que você joga, como que é feita essa preparação física? Como que você está se preparando? Os times no Brasil, né, são times amadores, né, não tem nenhum time profissional, então ninguém vive de rugby, né, alguns atletas hoje em dia têm bolsa do governo para jogar em seleção, né, algumas coisas assim, mas ninguém é profissional de rugby. Então, os clubes treinam à noite, geralmente, no Brasil. O meu clube, por exemplo, treina de segunda, quarta e quinta-feira, né, então são 3 treinos na semana e fora isso a gente treina por fora, academia, né, alimentação, toda uma preparação que a gente faz voltada para os treinos, na verdade. E fora isso, quando começa a temporada de jogos, a gente joga quase todo fim de semana, então é bem intenso, né? Para você perceber, né, hoje no rugby em cadeira de rodas, apesar da modalidade ter 4 anos no Brasil, tem atletas que recebem bolsa a nível estadual ou do Ministério do Esporte e que sobrevivem com esse dinheiro. Então, realmente, a gente pode colocar que são atletas profissionais, né? Que nós temos no meio paralímpico. Uhum. Em relação à classificação funcional que você estava me contando, como que é feita essa classificação? Todas as modalidades paralímpicas, elas os atletas passam por um processo de classificação funcional. Para que serve essa classificação? Ela para deixar o jogo um pouco mais justo. Então, você não vai ter uma equipe que vai ter atletas com um alto grau de comprometimento físico, jogando com atletas com baixo grau de comprometimento físico. Então, você tem lá, por exemplo, no rugby em cadeira de rodas, essa classificação ela varia de meio ponto, que são os atletas mais comprometidos fisicamente, e 3,5, que são os atletas menos comprometidos fisicamente. Então, eles passam por uma bateria de testes de movimentos de força, é avaliado subjetivamente, só que aí delimitam se esse atleta é 2, se ele é 2,5, meio, 3,5, e que dentro do jogo, com uns 4 atletas em quadra, você pode somar 8 pontos. Então, eu tenho atleta 3,5, meio, 2,2, eu tenho que somar 8 pontos. Todas as equipes têm que ter, no máximo, 8 pontos. No máximo, 8 pontos em quadra. É interessante essa questão da classificação, né? Porque no rugby, por ser um esporte de contato, você pega numa fase, né, de um adolescente, às vezes você tem aquele atleta que já passou pelo estirão, né, e está adiantado, está avançado, e já tem o tamanho de um adulto, né? Então você pega a criança da mesma idade, com 15 anos, tem um que tem 75 quilos e outro que tem 50, 45. Então, né, nos países onde o rugby é mais desenvolvido, eles estão fazendo essa diferença por peso hoje em dia, além da idade, por peso, justamente para não colocar em risco na integridade física dos... Tem atletas muito fortes, então a gente pensa até que é violento, né? Algumas pessoas acham que é violento. Tem isso? Como que vocês analisam isso? Assim? Eu diria que o rugby ele é um esporte duro, um esporte de contato, mas ele não carrega conceitos de violência. Então, quer dizer, você assiste um jogo de rugby, os conflitos são resolvidos por meio de diálogo, né? Então, o árbitro vai chamar o capitão de cada equipe, né? Os outros jogadores que não são capitães, eles não podem nem falar com o árbitro, tem todo um código de ética, né? E esse problema vai ser resolvido no diálogo, quer dizer, o seu jogador, o árbitro vai explicar para o jogador por que ele sofreu essa penalidade, por que ele está sendo penalizado, né? E o jogador ele acata essa decisão, ele nunca vai reclamar com o árbitro ou discordar. Tem, né? regras bem... O árbitro ele realmente é o senhor do jogo. Né? Acho que isso se perdeu um pouco no futebol brasileiro, no futebol mundial,
né? Mas o árbitro no rugby, ele tem a função de ser o senhor do jogo mesmo, né? O senhor da partida ali. E ele é respeitado como esse.